Vamos lá, fazer um apanhado, né, dos números para que a gente se conscientize da gravidade da situação. O número de transplantes realizados no Brasil no primeiro semestre deste ano cresceu 12,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e junho de 2012 foram realizados mais de 12 mil transplantes contra 10.905 nos primeiros 6 meses de 2011. Até aí tudo bem. O transplante de pulmão registrou o maior aumento, seguido pelo de coração, depois de medula óssea, rim, córnea e fígado. Atualmente, a maior fila de espera no país é para o transplante de rim. Ao todo, são 19 mil pessoas aguardando um órgão compatível. Dados do Ministério da Saúde indicam que o número de doadores de órgãos também aumentou, passando de 997 em 2011 para 1.217 em 2012. Hoje, no Dia Nacional de Doação de Órgãos, é fundamental conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos e tecidos e, especialmente, estimular o diálogo com os familiares sobre esse desejo ainda em vida. Isso é muito legal, mas tem assuntos que a gente nunca conversa, né? Não sei por que alguns tabus, esse assunto de doação e outros assuntos mais, né? Acaba por não ser prioridade mesmo nas famílias, o que deveria. Eu acho que a gente melhoraria muito, embora os números aqui que nós acabamos de relatar tendem a uma melhora, né, pouco abaixo da nossa expectativa, mas pelo menos está melhorado. A gente gostaria que fosse diferente. E é sobre esse assunto que nós conversamos com o Dr. Leonardo Canedo. Ele é cirurgião do aparelho digestivo e membro da equipe de transplante de fígado do Hospital Português de São Rafael. E vamos aproveitar também para falar em termos de prevenção, como é que a gente preserva esse órgão tão importante. 3505-5000 é o número do nosso telefone, o fax 3505-5040 e o nosso portal é o metro1.com.br. Doutor Leonardo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Olga, boa tarde, ouvintes. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês para falar hoje sobre uma questão tão importante que é a captação, doação de órgãos e os assuntos relacionados aí ao fígado, dentre outros problemas do aparelho digestivo. Verdade. Bom, pela sua história clínica mesmo, doutor, do seu conhecimento, por que você acha que é tão difícil as famílias, né, discutirem sobre esse assunto? Eu acho que só mesmo quem está envolvido diretamente no problema é que vai atentar para a situação, para a gravidade da situação, né? Imagino que você se depare sempre com uma situação similar, né, na sua prática médica. Com certeza. É bem o que você mesmo falou, Olga. Existem muitos tabus ainda, né? Dentre eles, acho que um dos grandes tabus da nossa sociedade ainda é falar sobre a morte. Também. Eu não quis nem citar, porque quando a gente fala de um problema sério como esse aqui, depois logo a gente menciona isso, fica uma coisa meio estranha, eu não quis nem dizer. Mas tem coisas que a gente não se prepara para ela e são coisas tão naturais, não? São naturais, mas eu acho que também é um pouco natural do ser humano achar que isso sempre está um pouco distante. Exato. Né? Eu acho que tem em parte essa questão do tabu, em parte um pouco do desconhecimento, né, da população e situações como essa, oportunidades de a gente conversar, né, com um público grande que são os ouvintes do seu programa. Eu acho que já é uma boa iniciativa para que a gente possa aos poucos mudar, né, essa visão e conseguir trazer um pouco mais, né, essa realidade, que é uma realidade com a grande parcela. Você enumerou aí as pessoas que estão nessa fila da esperança, né, e trazendo essa esperança para essas pessoas, a oportunidade de levar uma vida digna, normal, claro. Com saúde. Agora, doutor, por mais que a gente fale que é um tabu, que as famílias não conversam sobre o assunto, por outro lado também tem muita gente que gostaria de fazer uma doação, que se predispõe a tal procedimento e tudo mais, mas não encontra uma logística correta, né? Não encontra uma política eficiente para que isso aconteça. Você concorda com isso? Eu concordo, assim, para falar a verdade, o transplante de fígado, propriamente dito, que é o qual eu participo da equipe e faço, ele só se tornou uma realidade mesmo a partir da década de 90.
Antes disso, não existia um planejamento terapêutico muito bem determinado, não era tido como um procedimento terapêutico consensual, né? Foi a partir do início, né, da introdução, na verdade, de alguns imunossupressores, que são os inibidores da calcineurina, que possibilitou o transplante se tornar uma realidade como forma de tratamento, que trouxe esse assunto muito à discussão, né? Conseguiu observar na prática, né, os resultados de um procedimento como esse. E, obviamente, para ter o transplante, teria que ter a doação, a princípio, né? Existem os doadores vivos, mas teria que ter a doação. Então, no Brasil, especificamente, essa mudança, né, da realidade só começou recentemente, em 1997, que é desse ano que data as leis, né, que norteiam hoje, que, na verdade, constituiu a organização que temos hoje através de uma central, que é a Central, né, Nacional de Transplantes, né, e conseguiu organizar não só a nível central em Brasília, como nos estados, a forma em que captamos, na verdade, até copiando, né, programas europeus. Então, é relativamente recente e, por isso mesmo, existe ainda um certo desconhecimento, né, por grande parte da população. A estrutura vem evoluindo. Aqui no nosso estado, a gente tem tido uma melhoria muito grande em termos de estrutura, né, da formação de pessoal, mas sem dúvida nenhuma, a gente está ainda muito aquém. Né? E se comparados também esses números a outros estados, eu acho que a gente pode melhorar ainda mais, né? Nós temos modelos melhores no Brasil, não temos em outros estados? Sem dúvida nenhuma, né? Estados como São Paulo, né, que é referência em várias áreas da medicina, dentre elas o transplante, não só em números, né? Então, não só em números como em termos de organização, mas também exemplos, como você citou agora há pouco, Santa Catarina, que na verdade hoje é o modelo, né, do nosso país, né? É o local onde começou o transplante recentemente, depois inclusive que é a própria Bahia, né? E eles conseguiram, né, através de uma vontade política, através de pessoas muito envolvidas, de organização, sem dúvida nenhuma, de educação, né, da população, no sentido de ver toda essa questão que envolve a morte, a doação e o retorno para a sociedade, em termos de uma esperança, que é o transplante, né, aquele retorno que a pessoa tem que também observar, que isso acaba acontecendo com um conhecido, um amigo. Então, quando a pessoa se depara, né, com a realidade de conhecidos que passaram por esse processo, eu acho que se torna muito mais fácil o diálogo. Verdade. Agora, felizmente também vocês se reúnem, né, sistematicamente em simpósios, seminários, congressos, para discutirem e esses modelos que vêm dando certo. Certamente deve ter uma política para melhorar esses números aqui no estado, né? Sem dúvida nenhuma, a política tem que estar por trás de todo esse processo na melhoria da captação de órgãos, né? Não dá para ser de forma diferente. E existem os eventos em que trocamos experiências, né, discutimos cases de sucesso, né? Então, isso ocorre rotineiramente e envolve muito as pessoas envolvidas, né, na captação. É interessante a gente salientar que as pessoas, no caso eu, que sou envolvido com o transplante propriamente dito, eu não me envolvo diretamente com a captação. Mas deve ser frustrante também, né, doutor? Você se capacitar para tanto, você vê um paciente seu na lista de espera e às vezes não alcançar, não conseguir chegar até, né, a essa espera, que às vezes é muito grande. A gente deve ver uma discrepância muito grande entre a fila dos que estão esperando e a disponibilidade desses órgãos, não é? É muito isso, viu, Olga? É muito frustrante, porque na verdade esses pacientes, eles não são pacientes agudos, são pacientes crônicos. Exato. Então eles são normalmente acompanhados por muito tempo, né? Antes mesmo de instalado a situação de necessidade, porque vale salientar que o transplante é restrito, não é para aquelas pessoas que têm doença no fígado, digamos assim. Quando se esgotam as possibilidades, né? Todas. Exatamente. Então,
durante todo esse processo existe um acompanhamento, existe uma relação médico-paciente, existe, né, todo um envolvimento, e essa sensação de incapacidade, né, quando a gente vê a função do fígado e a pessoa consequentemente entrando num estado, né, mais debilitado, e a gente sem muita perspectiva de transplante. Isso é uma situação realmente que é muito marcante. É possível também vocês recorrerem, por exemplo, a um banco, a um estoque maior de outros estados? Existe essa dinâmica ou não? Não, existe uma regionalização. Pode ocorrer de utilizar enxertos e órgãos de outros locais em situações muito específicas, que são as prioridades, né? São, por exemplo, os pacientes que têm hepatite fulminante, obviamente é uma doença aguda, ou, por exemplo, o paciente que foi transplantado e teve uma trombose de artéria, ou seja, inviabilizou agudamente aquele enxerto que foi ofertado, e caso não seja oferecido outro órgão, esse paciente inevitavelmente vem a morrer. Então, nessas situações, né, situações muito específicas, lança-se mão de uma prioridade nacional, e isso é feito a nível central, como eu comentei, né, e pode ser disponibilizado órgãos de outros estados, de outras regiões.